Bem, aqui vamos a uma resolução de uma questão do livro do Hibbeler, questão 1.25. A questão nos traz um poste com uma placa a uma altura de 10 metros em relação ao chão e nos traz um ponto B que está a 6 metros da placa. E a questão nos pede para calcular as cargas internas em relação ao ponto B. E ela nos traz outro dado, que essa placa está sujeita a uma pressão de 50 newtons por metro quadrado. Então, para saber a carga que atua na placa, vamos multiplicar essa pressão pela área da placa. 50 newtons por metro quadrado vezes a área da placa, que é 3 vezes 5, que dá 15 vezes 50, que nos traz 750 newtons. E agora, para saber as cargas que atuam, as cargas internas atuantes em B, no ponto B, vamos analisar todos os seus eixos. Então, as forças que atuam no eixo X, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Como não há nenhuma força atuando no eixo X, o somatório das forças de X tem que estar igual a zero, a força em X vai ser igual a zero. De mesmo modo, analisando em Y, como não há nenhuma força em relação a Y, o somatório das forças vai ser igual a zero, a força em Y vai ser igual a zero. De mesmo modo, em Z, o somatório das forças em relação a Z, no ponto B, tem que ser igual a zero. As forças em Z vai ser igual a zero. Agora vamos analisar os momentos. O momento, vamos começar pelo eixo Y. O momento em relação ao eixo Y, ou seja, essa placa, essa força que está atuando, está fazendo com que essa placa gire em relação ao eixo Y, fazendo uma tendência de rotação. Então, para calcular o momento em relação ao eixo Y, temos que o somatório dos momentos em relação ao ponto B no eixo Y tem que ser igual a zero. Vamos adotar o sentido anti-horário como sendo positivo. Como essa força está apontando para frente, fazendo com que a placa gire no sentido horário, então essa força vai ser negativa, porque ela vai estar atuando no sentido horário. Então, os momentos em relação a B no eixo Y vai ser os 750 newtons vezes a altura da placa, ou a altura do ponto B até essa força. Então, da força até o ponto B, que é nosso ponto de referência, e vai ser esses 6 metros, como a força está atuando no centro da placa, vai ser só até a metade desses 3 metros. Então 6 com 1,5 dá 7,5. Então 750 vezes 7,5 nos traz 6.625 newtons por metro. E com essa força não causa nenhuma tendência de rotação em relação ao eixo X, então o somatório dessas forças vai dar igual a zero. Os momentos em relação a X vai ser 0 newtons por metro. E em relação ao eixo Z, temos que essa força vai fazer com que essa placa gire no seu próprio eixo, causando não um momento, mas sim um torque, que vai fazer com que com que o poste gire assim ou assim, sentido horário ou anti-horário. Então, para calcular em relação ao eixo Z, vai ser o somatório dos torques em Z, vai ter que dar igual a zero. E para descobrir onde essa força está atuando, vamos fazer os três vai estar atuando em relação ao poste, ou vai ser aqui ou vai ser aqui, em uma dessas duas extremidades. Então vai ser que vamos ter que a força, que é 750 newtons, vezes 3 menos
3 mais 2, no caso é a dimensão da placa, é multiplicado por meio, por 1/2, que dá 0,5. Então, esse item dentro do parênteses traz um resultado de 0,5. Então, 750 vezes 0,5 nos traz 375 newtons por metro. E é só isso, pessoal.